Abrir sua Bíblia em Atos capítulo 20, a partir do versículo 22. Vai projetar aqui também, mas eu queria que você lesse na sua Bíblia, se possível. O título dessa palavra é Perdendo o Controle. Abra aí tua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 22. O título da palavra é Perdendo o Controle. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Já faz algum tempo que Deus tem falado comigo sobre controle, sobre a ideia que nós temos, ou melhor, que o ser humano tem, de que ele precisa controlar tudo. Se você for honesto consigo mesmo, você também vai dizer que a gente tem uma necessidade de controlar as coisas. A gente gosta quando as coisas saem daquela forma que a gente quer que saia. E eu não sou diferente, talvez até pior do que vocês. Eu sempre falo isso, né? Mas eu lembro que no meu primeiro emprego, acho que eu passei talvez 3 meses nele, eu já estava preocupado com o próximo emprego. Eu já estava pensando em orar e fazer outro concurso para poder passar. Isso por quê? Porque há uma tendência no ser humano de que as coisas saiam completamente conforme o desejo e a necessidade dele. Isso também é explicado porque nós temos a dificuldade, ou a necessidade, muitas vezes, de criarmos ídolos. É verdade que, às vezes, nós, aqui, evangélicos, temos a mania de apontar o dedo para outras pessoas, dizendo que as outras pessoas são idólatras. Mas a verdade é que nós também, em certa medida, também somos. Se eu e você realmente formos honestos e olharmos para a nossa vida, você vai ver que, em certa medida, talvez uns mais, talvez uns menos, desejam controlar todos os passos. E por que eu estou falando que isso tem a ver com idolatria? Porque um ídolo você controla. Um ídolo você dá ordens. Um ídolo não é como o nosso Deus, que é alguém que você não consegue mandar, que é alguém soberano, que é alguém que você não consegue dar ordem para ele, para que ele faça aquilo que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Por exemplo, antigamente as pessoas, quando queriam casar, amarravam um santo de cabeça para baixo, deixavam ele pendurado, até que ele fizesse o quê? Trouxesse o homem dos sonhos. Não é? Se a gente for perguntar aos nossos pais, nossos avós, você vai ver que isso era costume. Agora, por quê? Você estava dizendo a ele, ou você me dá o que eu quero, ou você não sai de cabeça para baixo. O problema é que às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Aí não rola muito. Porque Ele nunca vai ser subserviente a gente. Ele nunca vai ser o nosso servo. E aí é um problema. Porque a gente quer controlar as coisas. Se você é parecido comigo, eu tinha tudo planejado. Eu queria entrar na faculdade. Eu lembro que assim que eu saí da escola, primeiro eu fui me aventurar para jogar bola. Eu queria ser jogador. Aí eu vi que aquilo não estava dando muito certo. Eu disse, eu tenho que estudar. Então, qual era o meu plano? Meu plano era, eu vou estudar, vou passar em um concurso público. Quando eu terminar, eu mesmo pago a minha faculdade. Por quê? Porque eu não queria deixar o meu pai pagar. Porque eu achava que aquilo era uma vergonha para mim. Como é que eu já sou maior de idade, meu pai ainda tem que estar pagando ou custeando a minha vida? Deu tudo errado. Porque eu não passei no concurso. Fiquei lá na casa do meu pai estudando anos. Até que fiz um concurso que deu tudo errado. Eu estudei para esse concurso 2 anos e meio. Era um concurso do INSS. Não passei nesse concurso. E, com um rabinho entre as pernas, um discipulador meu, o pastor Márcio, ele disse, Tiago, faz o vestibular para tu fazer direito, rapaz. Tu gosta disso e tudo. Eu disse, mas como é que eu vou pagar? E eu fiz o vestibular e passei. Mas
sem ter como pagar. Ou seja, quem era que ia pagar? Meu pai. Aquilo era para mim a morte. Mas veja, eu estava planejando tudo. Eu achava que as coisas iam dessa forma. Então, além disso, eu tinha planejado depois eu ia fazer mestrado, depois eu queria fazer doutorado, depois eu ia passar num concurso excelente da PRF. Meu amigo André está aqui. Você me representa lá, viu, André? Então, eu já tinha tudo programado na minha vida. E eu quero lhe dizer que não saiu nada da forma que eu tinha planejado. Todo aquele controle que eu tinha estabelecido, que na minha mente sábia, dos meus 20 anos de idade, eu tinha planejado tudo, nada saiu como eu queria. E eu percebo que todo crente, toda pessoa que quer de alguma forma servir a Deus de maneira digna do Evangelho, ele vai precisar passar por essa caminhada, diria eu, de perda de controle. Você vai ter que passar por esses momentos. E não foi diferente na vida do apóstolo Paulo. Só contextualizando, por que eu li esse texto? O apóstolo Paulo, ele tinha acabado a sua viagem missionária, na verdade a sua terceira viagem missionária. E ele estava retornando para Jerusalém com uma responsabilidade, ou melhor, duas responsabilidades. Uma delas, levar as ofertas, havia uma situação bem complicada em Jerusalém, e ele tinha passado pelas igrejas, você vai perceber isso em vários textos, Filipenses, Efésios, que ele estava passando, reunindo as doações para levar para Jerusalém, mas também para trazer um roteiro, ou melhor dizendo, dar para os apóstolos que lá eram os líderes em Jerusalém, do que ele tinha feito. Então ele tinha, o apóstolo Paulo é nomeado como o apóstolo dos gentios, ele estava por toda aquela região pregando a palavra, mas ele precisava prestar contas. E ele estava retornando para fazer isso lá em Jerusalém. E é interessante que, ao fazer isso, me parece que ele não tinha nem ideia do que ele iria passar. É claro que Deus já tinha falado para ele, porque esse texto que nós lemos, ele está deixando muito claro, olha, eu não tenho em nada a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra. Eu sei porque o Espírito Santo tem me dito que eu vou enfrentar cadeias. Eu estou sendo... Ele usa uma expressão muito interessante, ele diz, olha, eu estou constrangido no meu espírito. Essa palavra significa como alguém que está preso. Lembra daquela mulher endemoniada que ficou 12 anos presa por Satanás? É a mesma palavra que Paulo utiliza aqui. Ele diz, olha, eu estou sendo constrangido pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém. Então, assim, eu tenho ideia de que Paulo sabia que algumas coisas iriam acontecer com ele. E ele está dizendo, eu vou passar por cadeias em cada cidade. Mas eu tenho certeza que ele não sabia o que iria passar. Eu não sei se vocês já leram, mas a partir do capítulo 20 de Atos, e eu aconselho vocês a lerem, até Atos 28, você vai ver a ida de Paulo até Jerusalém, saindo da Macedônia, sua última viagem missionária, até ele chegar em Roma. Ele sofreu o pão que o capeta amassou. O que esse rapaz sofreu não é brincadeira. Eu tenho certeza que se 1% eu tivesse sofrido do que ele sofreu, eu já tinha dito, ei, pode me levar. Mas acabar com esse negócio aí que eu não estou aguentando mais não. O cara sofreu e não foi pouco. E veja, ele não estava, por incrível que pareça, ele não estava fazendo nada de errado. Porque muitas vezes, você há de concordar comigo, que nós sofremos porque nós fazemos o quê? Coisas erradas. Nós erramos. Nós, como dizia minha filha Luísa, nós desobedecemos a Deus. Nós não obedecemos o que Deus tinha dito para nós. E aí, por isso, a gente sofre algumas situações. Mas nem sempre. Às vezes, eu e você vamos sofrer, porque nós estamos fazendo o contrário, obedecendo. E aí é que Deus começa um processo de retirada do controle da nossa vida. Porque Paulo, ele precisou passar por prisão em Jerusalém, julgamento diante de Félix, julgamento diante de Festo e de Agripa. Se você ler esse capítulo, você vai ver isso. Ele apela para César porque ia sendo morto, reentregue para os judeus queriam matá-lo, porque diziam que ele estava lá levando os gentios para dentro do templo. Na verdade era inveja. Depois disso ele vai, naufraga na ilha de Malta. Quando ele chega na ilha de Malta, uma serpente morde ele.
Não, o cara era um... E aí ele retorna, vai até Roma, acorrentado. Se você ler Atos capítulo 27, você vai ver que irmãos de Roma saem de Roma e vão encontrar Paulo. Por quê? Paulo, quando sai do navio, quando ele chega a Roma, é próximo a Roma, na verdade, ele vai caminhando, caminho aí de 30 quilômetros, com soldados amarrados a ele, com correntes. Então Paulo sofreu e sofreu muito, até que ele chega a Roma, e ele fica 2 anos pregando a palavra, livremente, na casa de uns irmãos, mas ainda assim preso a 2 soldados romanos e acorrentados a eles. Então a verdade é que Paulo passou por um processo de perda de controle. E veja, eu não estou aqui querendo dizer que o apóstolo Paulo era um homem que fazia as coisas do jeito que ele queria. Não era. A gente sabe que o apóstolo Paulo era alguém que ouvia o Espírito Santo. Por vezes ele dizia, olha, eu estava indo para tal lugar, mas o Espírito me constrangeu a ir para outro lugar. E aí ele chega a Filipos, por exemplo. Então, Paulo era um homem que era guiado pelo Espírito Santo. Mas ser guiado pelo Espírito Santo não significa que eu e você não iremos passar por dores, por aflições e até por circunstâncias maiores do que essas. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu achei interessantíssima. Ele diz, olha, a soberania ordenou as nossas aflições e a soberania que governa todas essas coisas nos preservará. Ou seja, Paulo tinha passado por tudo que passou. Por quê? Porque estava seguindo o que Deus estava pedindo para ele fazer. John Stott diz, olha, a vontade de Deus nunca nos levará aonde a graça dele não possa nos sustentar. Então, mesmo que eu e você estejamos passando por situações que são difíceis, duras, você pode até estar passando por isso hoje. Você não escolheu aquilo. Às vezes outras pessoas erraram com você. Você vai ver que Paulo, por exemplo, naufraga e vai para a ilha de Malta. Não foi por causa dele. Ele inclusive tinha dito aos homens do navio, disse, olha, não vamos não, porque é provável que a gente vai naufragar, porque essa época do ano tem sempre um vento chamado Europeão, salvo engano. E esse vento dilacera os barcos. Euroquião, salvo engano, isso mesmo. Então Paulo tinha avisado e eles não quiseram seguir Paulo. E o que é que acontece? Naufrágio. Então assim, a verdade é que nós podemos e vamos passar por situações difíceis. Mas sempre nelas, Deus está querendo nos conduzir para sermos mais parecidos com Deus. Amém? Então, o que eu percebo em todas essas situações que eu estou falando, é que perder o controle da nossa vida é ter um encontro com a soberania de Deus, com a insuficiência humana e também com a plena confiança em Deus. São esses 3 pontos que eu quero falar para vocês hoje. Eu quero falar sobre a soberania de Deus em nossas vidas. Eu quero falar sobre a insuficiência humana, que é um lugar que eu e você precisamos chegar, e nem sempre a gente quer chegar, porque a gente quer controlar todas as coisas, e na plena confiança em Deus. E eu não estou falando aquilo que a gente diz, muitas vezes, para os outros, quando os outros estão passando necessidade, né? Confie em Deus. Ou então eu vou fazer tal coisa se Deus quiser. Não, eu estou falando de uma convicção plena, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, mesmo quando tudo diz o contrário, você ainda continua confiando em Deus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui é sobre a soberania de Deus. E eu quero confessar que eu, muitas vezes, ainda esses dias, eu não gosto muito dessa soberania de Deus. Por que você não gosta? Porque me tira o controle das coisas. Eu saio do prumo da minha vida. E se você for honesto, você também vai dizer que não gosta disso. Porque eu gosto de ter uma agenda muito bem controlada. Olha, segunda-feira eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer assim. Eu vou estudar, eu vou olhar os processos, vou descer para o escritório, depois eu vou dar aula à noite. Eu gosto disso tudo muito controlado, mas e quando as coisas não saem assim? Um menino chora de madrugada, pula em cima da sua cama, aí faz xixi na cama, aí você tem que acordar e ir lá
Então, veja, só em uma agenda dessa a gente já fica chateado, e imagina quando as coisas mudam completamente. Paulo tinha uma missão. Olha, eu vou para Jerusalém entregar os alimentos e as ofertas que foram recolhidas com os gentios, porque Paulo dizia, olha, Jerusalém tem concedido para vocês bens espirituais, então vocês também precisam entregar para eles bens que não são espirituais. E eu vou dar relatório, era isso que ele iria fazer. Mas aí, de repente, as coisas mudam. Paulo, ele decide fazer um voto, os irmãos, inclusive, o próprio povo, os líderes de Jerusalém dizem, olha, faz aí um voto, entrega, porque os judeus aqui estão tudo com raiva de você, e ele vai para o templo. Quando chega lá no templo, a turma diz, olha, é ele, é esse cabra, que está pintando e bordando, dizendo que não é para ninguém seguir a lei de Moisés. E aí, o que é que acontece? Porque Paulo tem a unção do para-raio, né? É tudo na cabeça dele. Aí pegam Paulo e camada de pau. Uma pizza que era para 10 pessoas, ele pegou sozinho. E aí ele é preso. E aí começa todo o processo de perda de controle. Mas lembrem, quem foi que conduziu Paulo para ir para Jerusalém? O Espírito Santo. Inclusive, tinha uma briga teológica. Por quê? Porque em Atos capítulo 20, Atos capítulo 21, versículo 4 e Atos capítulo 21, versículo 11, 3 pessoas, ou melhor, alguns irmãos e um profeta específico em Atos capítulo 20, 21, versículo 11, dizem para Paulo não subir para Jerusalém. Por quê? Porque estavam ali orando e entenderam que o Espírito Santo estava dizendo algo para Paulo. O primeiro deles foi o profeta Ágabo. O profeta Ágabo pega um cinto, amarra em suas mãos e diz para Paulo, olha, o portador desse cinto vai ser preso em Jerusalém. E aí o que é que acontece? Os irmãos se desesperam. Eles ficam, Paulo, você não tem que subir, você não pode subir. E isso acontece por 2 vezes, em Atos capítulo 20, como eu falei para vocês. Eles ficam desesperados e aí Paulo traz essa citação que eu li, esse texto que eu li, Atos 20, 22 e 23, ele diz, olha, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Olha, eu estou seguindo uma direção que o Espírito Santo está me dando, mas existem pessoas, líderes, pessoas espirituais, que estão me dizendo que não era para eu subir. Como é que ficaria a minha e a sua cabeça num momento desse? Pastor Marcos e pastora Cristiane testemunham para nós que eles estavam em Brasília e Deus deu uma palavra para eles retornarem para Garanhuns. Vocês lembram disso? Os irmãos lembram? Uma pastora, inclusive já está na glória, pastora Ludmila Feber, que era líder deles na época. O que foi que ela disse para eles? Não vão. Vocês precisam ficar aqui. Mas eles tinham entendido de Deus que deveriam vir para cá, para Garanhuns. Basicamente estava acontecendo isso aqui com Paulo também, guardado, claro, as devidas proporções. Paulo tinha recebido uma instrução do Espírito Santo que ele deveria ir para Jerusalém. Mas aí aparecem algumas pessoas e começam a dizer para Paulo, Paulo, não vai, isso vai dar errado. Inclusive tem um momento que ele diz, o que é que vocês estão fazendo comigo? Vocês estão me desesperando. Eu tenho convicção que Deus quer que eu vá para Jerusalém e eu irei. Veja, ele sabia que ia ter cadeias, mas é claro que ele não sabia de tudo que ele ia passar. Então a verdade, queridos, é que às vezes a soberania de Deus vai nos levar para situações que nós não queríamos que acontecesse. Você obedecer a Deus, muitas vezes, pode sim levar você para tormentos, circunstâncias adversas. Então não significa que as circunstâncias elas estão boas, eu estou fazendo a vontade de Deus, e nem significa que as circunstâncias estão ruins, que eu não estou fazendo a vontade de Deus. E aí você vai ter que ter a percepção em Deus do que é que Ele está fazendo. Porque tem muita gente, inclusive, e eu vejo isso,
As pessoas seguiam pelas circunstâncias. Eu já vi muita gente dizer assim, não, está indo tudo bem, eu estou sendo abençoado por Deus, olha aqui como meu emprego está sendo bom. Olha, eu estou ganhando muito, eu estou recebendo bem, minha família está podendo ser abençoada. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa está distante de Deus. A pessoa não vem para mais culto, não busca mais, não é como antes, deixou também sua família de lado para ganhar dinheiro. E na cabeça daquela pessoa, a bênção significa a aprovação de Deus. Não significa. Não quer dizer que você esteja passando por dificuldades, por dores, que você esteja fazendo algo errado, e nem o contrário. A verdade é que eu e você precisamos discernir o que é que Deus tem para nós. Às vezes, Deus nos coloca em posições específicas, porque Ele quer tratar conosco. Olha, eu lembro muito bem que eu estava ainda fazendo faculdade e estava trabalhando. E eu lembro que no lugar que eu estava trabalhando, a coisa tinha apertado demais. Eu estava terminando a faculdade, fazendo o TCC, tentando estudar para um outro concurso e trabalhando nesse local. E aí o que é que acontece? Eu já não aguentava mais trabalhar ali, porque a demanda era muito alta, fisicamente eu já não aguentava, emocionalmente nem se fala. Teve uma vez que eu vim para o culto, acho que era no outro prédio ainda, meu lado, acho que foi o lado esquerdo, ficou paralisado. Eu digo, pronto, agora vou ter um piripaque aqui. Chegava na sexta-feira, era uma alegria, no domingo à noite era uma tristeza, porque no outro dia eu já ia trabalhar. Então eu estava passando por um momento terrível. E o que é que eu fazia? Eu ia para Deus para perguntar o que Deus queria que eu fizesse. E o que é que Deus me dizia? Espere. Mas eu ficava numa raiva daquela história de espere. E quando alguém chegava para mim e dizia assim, Tiago, calma, é um processo. Eu olhava assim, porque não é contigo. Tu não está aqui sofrendo como eu estou, aí tu vem me dizer que é um processo. Então, na minha visão, eu estava fazendo algo que era a vontade de Deus, mas aquilo para mim era muito doloroso. E eu não conseguia entender. Mas depois de um tempo eu percebi que Deus me levou para aquela circunstância específica para me testar e me esticar ao máximo, porque Ele sabia que eu não iria pedir demissão. Por que eu não iria? Porque eu sou muito bom? Não, porque eu tinha 2 meninos em casa. Na verdade, na época era minha esposa e Luísa. E eu não tinha como pedir demissão. Se eu estivesse na casa de papai, eu teria pedido. E eu também não seria esticado. Então Deus, o pastor Luciano Subirá diz que às vezes Deus cria sataneiras. Ele cria situações onde você não tem como sair para tratar com você. Então naquele momento eu não tinha como sair daquele lugar, porque era a minha fonte de renda. Então eu precisei me submeter àquilo. Isso é soberania de Deus. Ele te manda obedecer algumas coisas que você sabe que é Ele que está te falando, mas você vai para uma situação muito difícil para que Deus te trate, para que Deus mude algumas coisas na sua alma. Então, nem sempre a aflição, a circunstância que você tem passado, quer dizer que Deus não está com você e não está lhe direcionando. Eu lembro nessa época que era um chororô, né? Eu ia para o quarto, não era oração, era choração. Eu só chorava. A Amanda uma vez ficou rindo de mim, coitada. Ela disse que orava. Senhor, tem misericórdia desse coitado, só faz chorar. Eu ia orar e eu só chorava, porque eu já não aguentava mais. Eu dizia, Deus, o Senhor vai me matar. E inclusive, depois que eu parei de sair do trabalho, né? Eu fiquei com medo de me submeter de novo a pressões. Então o que é que eu comecei? Controlar de novo. Então eu dizia, não, peraí, não é assim não. Fundo de reserva. Vou juntar dinheiro, deixar aqui guardado, porque se der errado tem o dinheiro. Eu não vou fazer tanto esforço. Eu vou trabalhar para Deus, mas é só até aqui. Eu não vou me esforçar demais, porque se eu fizer demais, eu vou ter burnout. Se eu fizer demais, eu posso
ter um derrame. Então eu comecei a me proteger. E aí Deus uma vez falou comigo e disse assim: olha, eu sei a medida que você aguenta. Se eu coloquei você naquela circunstância específica, é porque eu sei que você aguentava até ali. Nem mais, nem menos. Então não adianta você querer tomar o controle de novo, porque você não vai aprender. Então você enfrentar isso, essa soberania, esse controle sendo perdido, muitas vezes é doloroso. Porque a gente não quer isso. E aí o que é que acontece? Quando eu pedi demissão do trabalho, eu fui para a advocacia. E aí é que o caldo entornou mesmo. Que aí é que eu não tenho controle mesmo. Sabe aquela história de tá rico, tá pobre? É assim. Aí às vezes ganho dinheiro aqui de uma ação. Puf, aí tá tudo certo. Aí passa um mês, 2, pronto. Chororô. E que não tem, e que não chega, e que a conta vem para pagar, e você fica aperreado para pagar. Né? E aí os boletos chegando, e o menino lá, e escola. Eu estava até dizendo a um amigo meu, né? Você precisa de umas coisas dessas para você ficar mais vivo. Né? Você precisa casar, meu irmão. E aí você começa a vir um boletozinho da escola, um cheque especial. Então, a gente entra, aí eu entrei nesse novo ambiente, que é um ambiente totalmente imprevisível. Eu não sei quanto é que eu ganho no mês. Veja, que coisa complicada. Porque as contas não esperam. Não é? Então você tem que tentar se organizar, mas eu digo a você, não consegue. Então Deus tem me ensinado que eu preciso perder o controle das coisas. Aquilo tudo que eu tenho planejado, eu preciso deixar de lado e entender que Deus está cuidando de mim. E isso não é fácil, queridos. Falo para vocês por experiência própria, não é fácil. Não é fácil porque você não consegue mensurar como serão as coisas. Os profissionais liberais aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Mas o que é que Deus tem ensinado a mim e a Amanda nesse tempo? A gente depender mais de Deus. Por quê? Porque muitas vezes é muito fácil, queridos. A gente trabalha o mês todo, quando chega lá, salário. Faça chuva ou faça sol. No meu caso não é assim. Se eu não confiar, se eu não depender totalmente de Deus, e olha que às vezes eu nem dependo, e aí Ele vai misericordioso e manda. Deus não me deixou faltar nada. Eu lembro que quando eu comecei o projeto, né, de saída do trabalho, eu fiz um cálculo lá de quantos meses eu teria se eu não conseguisse ganhar dinheiro nenhum. Então dava mais ou menos aí para 6 meses o que eu tinha juntado e o que eu ia receber de uma previdência complementar que eu tinha no trabalho. Aquilo para mim era um tormento, porque passava a não ganhar e aparecia um monte de coisa, menino doente, um tal de um Alegra para comprar, e comprava prednisona. E é uma coisa, os pais entendem isso aqui, né? É um monte de remédio que aparece para comprar, e inalador, e não sei o que, e leva, e plano de saúde. E eu olhava para a reserva e se acabando. Digo, agora, como é que eu vou pagar minhas contas? E começou a não ter, e aí vinha e aí assim, aquele turbilhão de com a minha cabeça fervendo. Você tentando. E aí Deus me ensinando, né? Você precisa confiar em mim. Por quê? Eu lembro que para eu sair do emprego, eu estava em muita dúvida. Eu já tinha planejado, já tinha orado isso. Eu orava sobre saída, né, do trabalho que eu tinha antes, há muitos anos atrás. Mas eu estava com receio de sair. Por quê? Se eu saísse, eu sabia que aqueles valores que eu recebia, por menos que fossem, eu não teria mais. Então, até que Deus falou comigo, através da minha filha, inclusive. Luísa tinha 2 anos nessa época. Através dela, Deus falou comigo, porque eu não estava conseguindo escutar. Eu estava muito nervoso, ansioso com a situação. E aí Deus falou através dela. Não sei se eu já contei para vocês. Mas Deus falou, não vou entrar em detalhes, mas Deus falou através da vida da minha filha. E eu entendi que era a hora de sair. E eu dizia assim a Deus, Deus, eu vou. Agora não venha me botar impressão de novo não, que eu não aguento. Deu em nada. Deu do mesmo jeito a pressão. Aí é que foi dobrado. Feito tapioca. Então assim, eu não tenho como controlar Deus. Eu não o controlo.
isso é, a meu ver, uma bênção, mas também é um desafio para nós. Porque você não saber, você só pode confiar em uma coisa: no amor que Ele tem por você. Martinho Lutero disse uma vez: olha, eu não conheço os caminhos de Deus, mas eu sei que Ele me ama. Sabe? Mas para nossa alma doente, que não sabe o que é paternidade, que não sabe o que é confiar em Deus, isso é um martírio. E aí a gente vê a nossa sociedade ansiosa, depressiva. Você sabe que uma em cada três pessoas no Brasil tem ansiedade? Tiago, estou errado não, né, Tiago? Meu amigo Tiago aí, a Ana está ali atrás também. Uma em cada três pessoas, e veja só, na igreja não é diferente, porque a gente é um reflexo da sociedade. Ou você acha que dentro da igreja só tem gente que não tem ansiedade? Você conversa aí com duas pessoas, daqui a pouco a pestana está tremendo assim, ou não é? Olha, o zóio tremendo. Dias eu escorei o braço assim, estava assim, ó. Aí eu disse: Adriel, aí ele disse: o negócio não está bom não. A gente é um reflexo da sociedade. Eu vi até uma palavra esses dias do pastor Eibe, ele falando sobre você entregar, né, ao Senhor as suas ansiedades. Aí eu fiquei pensando assim: poxa, eu não consigo não fazer isso não. Porque ele dizia assim: quando você estiver ansioso, leve a Deus, né? A palavra diz isso: olha, não estejais ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo entregues ao Senhor, e Ele guardará os seus corações de paz. O problema é que está escrito lá, o problema é quando é na prática, né? Aí vai o cabo orar, o cabo lá desesperado para pagar um boleto, eu disse: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Chega o dinheiro, cadê a conta? Não tem. É difícil. Um amigo meu diz: é difícil, mas é difícil, é um prédio grande e os cabos constroem, né? Então a ideia é que eu e você precisamos colocar diante do Senhor e aprender a confiar. E esse é um desafio. Porque o que é que a gente quer? Controlar as coisas. A gente quer que as coisas saiam do nosso jeito. Eu quero ter o dinheiro certinho, todo mês está lá. Aí meu pai ainda dizia assim: Tiago, também, bicho, eu já te disse, faz um concurso público, velho. Faz um concurso público para juiz, pô. Aí tu fica aí nessa peleja. E aí você fica, sabe? Meu pai está me dando conselho ruim? Óbvio que não. Mas eu preciso entender o que é que Deus falou comigo. Não é? Porque se eu não entender, eu não vou amadurecer. Eu não vou ser parecido com Jesus. E o que eu quero fazer nessa terra é parecer com Ele. Eu quero encaminhar naquilo que Ele tem para mim. Não adianta eu estar aí longe do que Ele tem para mim, quando na verdade depois ele vai me dizer: olha, eu queria que você amadurecesse mais. Eu queria que você fizesse isso e isso, porque eu sei, queridos, que o que você e eu estamos passando muitas vezes, isso vai servir lá na frente. Ou você acha que o que aconteceu com José, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Daniel, não serviu para eles lá na frente? Olha, pastora, ela vem inclusive vai estar em Fortaleza, esqueci o nome dela, quem puder me lembrar, Valnice Milhomens, isso mesmo. Ela disse assim: olha, na economia de Deus, Ele nunca perde nada. Ele nem coloca a mais, nem a menos. Tudo Ele aproveita. Então o que está acontecendo na minha e na sua vida, Deus vai aproveitar. Deus vai utilizar isso para tocar os nossos corações. Amém? O segundo ponto, queridos, que essa entrada na soberania de Deus, né? Eu falei da soberania, essa perda de controle, você encontra com a soberania e ela desencadeia um ato posterior que eu vejo aqui, que é o entendimento de que eu e você não somos suficientes. Alguém já chegou nesse estágio de olhar para si mesmo e dizer: eu não tenho mais forças. Em mim mesmo, eu não consigo sair dessa situação. Eu sou insuficiente. Eu já tentei de tudo. E aí falando de mim, tá? Eu já tentei de tudo. Olha, eu sou youtuber. Inclusive se inscrevam no meu canal, por favor. Pastor Marcos, fique chateado não, vai chegar aí pro senhor. Youtuber, vendo sapato aí, ó. Quem quiser comprar também, viu? Vendo sapato, dou palestra, dou aula, advogo, e ainda nas horas vagas o povo diz que eu sou pastor. O pessoal lá da faculdade. Eu já tentei de tudo. Por quê? Estou tentando sustentar minha casa, velho. Mas sabe, quando
Tem uma música de Heloísa Rosa que ela diz assim, né? Busco da vida tantas coisas que eu nem sei por que razão. Para no final eu perceber que eu estou correndo atrás do vento. Eita, mas essa música já falou tanto comigo, porque eu fico correndo. E aí, muitas vezes Deus fala comigo naquele texto em Salmos, né? Aos seus filhos Ele dá enquanto dorme. E há uma dificuldade na minha alma, na nossa alma, na alma humana de confiar em Deus, de entender que não é suficiente. Tempos atrás, eu estava, peguei uma estafa profissional absurda que eu não conseguia pensar, irmãos. Sabe, eu não conseguia pensar. Eu não sei se vocês já passaram, se alguém aqui já passou por isso, mas é como se sua cabeça estivesse aérea e seus neurônios não conectassem mais informação. Eu não conseguia levantar. Para eu levantar, minhas pernas tremiam. Para você ter ideia do estresse e da ansiedade que eu tinha chegado. Por quê? Você querer fazer as coisas, não entendendo que a suficiência, naquele momento, eu percebi Deus me dizendo, você não tem condições, mas eu tenho. Naquele momento eu entendi a minha insuficiência. William Barclay, ele diz o seguinte, olha, o homem alcança sua verdadeira força quando reconhece que, sozinho, não possui força alguma. Olha que frase tremenda. E às vezes a gente é autossuficiente. A gente olha para si mesmo e diz, eu sei, eu vou fazer. E eu disse isso muitas vezes. Sabe? Muita gente passa por algumas situações que eu sinceramente não passei. Por exemplo, o pastor dizia, Tiago, fica na palavra na célula, sossegado, manda. Era isso. Quando eu vi os outros tremendo, para mim eu gostava daquilo. Para mim está sossegado, está tranquilo. Por quê? Obviamente que existia, né, dentro um propósito que Deus colocou, claro, mas existia a autossuficiência. Eu achava que ia fazer. Na verdade, eu ficava chateado quando eu não ficava. Então eu não tinha dificuldade. Para mim, eu dizia, olha, não, liderar a célula eu sei, supervisionar eu sei. Mas aí quando você tem um encontro com a sua limitação, aí você percebe. Sabe quando o pastor Eibe dizia assim, Deus tem feito isso tudo, apesar de mim, eu achava que aquilo era conversa. Sinceramente. Estou confessando meus pecados aí para vocês. Na minha cabeça, eu disse, não é assim não, eu estou trabalhando só a bexiga aqui. Poxa, discipulo 300 cabas, uns cabas que me dá trabalho. Então, discipulo um monte de gente, eu estou fazendo, eu estou lá, eu estou buscando, eu estou fazendo isso. Aí teve uma hora que eu não consegui mais. Teve uma hora que eu não tinha mais força para levantar da cama. Nesse dia, inclusive, eu tinha que ir para a faculdade, que eu tinha esquecido de bater o ponto. E eu tinha que voltar. E quem disse que eu tinha força para voltar? Então, às vezes, você chega nesse lugar, nesse ambiente, para que você entenda que a suficiência não está em você, está em Deus. E eu tenho visto muitos líderes acharem que conduzem a obra. Acharem que na verdade não estão nem dando uma ajuda a Deus. Eles estão liderando Deus. Tem gente que acha que não está nem sendo cooperador de Deus, ele está dizendo a Deus que se ele não estivesse na obra, Deus não poderia fazer aquilo que ele está fazendo. E eu já pensei isso, tá? Sinceramente falando. Se você não tem coragem de assumir, aí é contigo. Eu já assumi que é melhor acabar assumir, pede perdão e tenta mudar, né? Mas a verdade é que eu pensava isso mesmo. Olha o que é que João Calvino disse: o homem jamais chegará ao verdadeiro conhecimento de Deus sem primeiro conhecer a sua própria miséria. Você já teve um encontro com a sua miséria? Você olhar para você e dizer, olha, eu não presto nem para liderar, nem para cuidar da minha casa, eu dependo de Deus para tudo. Sabe, depois disso que eu tenho passado, eu e a Amanda, nessas provações que eu estou contando para vocês aqui, a gente começou a entender mais que se não fosse Deus em nossas vidas, as coisas não teriam acontecido.
Se não fosse o Senhor, por incrível que pareça, nesse tempo foi o tempo que mais o setor cresceu, mais a gente avançou. Mas por quê? Acredito eu que porque a gente começou a perceber que não era por nós, era realmente apesar de nós. Quando a gente entender a miséria que somos, e Paulo teve que passar por isso. Como eu disse a vocês, ele foi preso em Jerusalém, e aí ele foi espancado, ele foi levado às pressas para o rei Festo. Por quê? Porque os judeus tinham feito lá um conchavo, 20 pessoas, dizendo o seguinte: nós não vamos comer até matar Paulo. E aí um sobrinho de Paulo vai lá, avisa ao rei, o rei pega, manda Paulo escoltado para outro lugar. Veja, imagine o turbilhão na cabeça desse homem, sem saber se ia viver ou se não. Ele chega lá e não perde uma oportunidade, tá? O absurdo que eu vejo na vida de Paulo é que, mesmo em meio a tudo isso, ele pregava o evangelho. Ele pregava o evangelho. Quando ele tinha uma oportunidade, ele pregava o evangelho. Para o rei Agripa diz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Lê isso lá em Atos capítulo 26. E ele diz: não estou delirando. Quem sabe se todos aqui convertessem, exceto essa cadeira. Olha o que ele estava dizendo, para reis, pregando para todos. Dizem inclusive que aquelas pessoas, aqueles soldados que ficaram com Paulo lá em Roma, atados a ele, todos converteram. Também, o cara, Bíblia, palavra, escrevendo cartas. As cartas que ele escreveu, algumas delas também foram escritas na prisão. Então veja, no momento de menor suficiência, olha o que é que Paulo fala quando ele chega no naufrágio. Lembra? Eu tinha dito a vocês que Paulo tinha chegado para o marinheiro e tinha dito: olha, não vamos, porque isso vai dar errado. O marinheiro não segue, o que é que acontece? Um naufrágio. Olha o que é que Paulo diz: não aparecendo havia alguns dias, Atos 27, 20, não aparecendo havia alguns dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Quando eu li a primeira vez esse texto aqui, eu disse: Paulo está desviado, é? Como é que acaba de dizer um negócio desse? Que Deus abandonou ele. O que ele estava dizendo era que acabou. Eu penso que esse era o limite da alma humana de Paulo. Eu penso que esse momento aqui ele entendeu: eu não tenho suficiência para poder resolver isso. Chegou algo, acontece muitas vezes algo na nossa vida que nós não temos controle, e aí a gente entende que não é por nós, e que se não for Deus, queridos, a nossa vida pode virar de cabeça para baixo assim, ó. Nós não temos controle. Eu lembro uma vez que eu tive algumas crises de cálculo renal, e quem já teve cálculo renal aqui? Levanta a mão. Os amados sabem que você não consegue ir ao banheiro, fazer o básico, que é fazer xixi, por causa de uma pedrinha desse tamanho, ó. Nessa época Deus falou para mim: olha, uma coisa tão pequena te para. E eu comecei a entender quem eu era. Irmãos, sem brincadeira, não é feita a mulher que está tem uma mulher no Instagram que estava agradecendo a Deus porque tinha ido ao banheiro fazer número 2. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Mas eu agradeci a Deus porque eu fui ao banheiro e fiz xixi sem pressão. Porque é uma sensação terrível. As dores são intensas. Você não consegue fazer uma necessidade básica, fisiológica básica. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque uma situação tão pequena te tira do prumo totalmente. Nós não temos controle. A gente acha que tem controle da vida, mas nós não temos. E a gente fica lutando por um controle que não tem. É melhor logo a gente entender: Senhor, eu não controlo nada. Eu, em mim mesmo, não consigo fazer as coisas. Algumas vezes Deus coloca você em situações específicas para esticar a sua fé. Faz um ano mais ou menos que eu e a Amanda, nós decidimos comprar um terreno. E nós fizemos parcelas altas. E na hora eu entendi que o Espírito Santo tinha me conduzido para fazer aquilo. O problema foi que chegou as horas de pagar e cadê o dinheiro? E aí eu fiquei naquela crise, né? Ou eu estou doido, ou Deus não está cumprindo. E eu sei que Ele está.
E aí, o problema era comigo. E aí eu ia orar, ia buscar aquele turbilhão. Mas veja, Deus muitas vezes leva você para tomar atitudes que você não tomaria naturalmente. Eu, particularmente, não tomaria uma atitude daquela. Mas aí, veja, quando eu vou para aquela situação, Deus me testa, me faz crescer, me faz aumentar em fé. Porque eu começo a confiar em Deus. Eu começo a dizer assim, olha, eu não tenho recurso, eu não consigo, eu não tenho condição de fazer isso. Aí sim você começa a dizer, em Deus as coisas podem acontecer. Você começa a olhar para Ele e dizer, olha, eu tenho que sair desse lugar onde eu acho que tudo é por causa de mim. Porque eu fiz, porque eu sou assim. Paulo, ele resume tudo isso que eu falei para vocês nessa frase que a gente leu. Olha, nós perdemos a esperança da vida. Então, muitas vezes, a gente precisa passar por situações mais duras para a gente poder entender, olha, em mim eu não tenho condições, eu dependo de Deus. Quem dera se a gente fizesse isso antes de passar por essas necessidades, mas me parece que nós, seres humanos, precisamos muitas vezes passar por coisas mais duras. Amém? Eu não estou profetizando não, tá? Mas aí já não é comigo, é com Ele, né? Eu também não controlo Ele. Então, estamos todos nós no mesmo barco. E por fim, eu acredito que Paulo chegou em um lugar que Deus queria que ele chegasse. Eu falei para vocês que eram 3 coisas. A primeira delas, nós temos um encontro. Perdendo o controle é ter um encontro com a soberania de Deus. Perder o controle é também entender a sua insuficiência. Mas perder o controle, para mim, é chegar em um lugar de plena confiança em Deus. Aqui eu não estou falando daquela história que o povo diz aí, olha, ele acredita em Deus, como se dissesse se Deus existe ou não. Eu julgo que todos nós acreditamos que Deus existe, né? Não é isso. Confiar em Deus aqui é você se apoiar totalmente nele. É você dizer assim, olha, eu confio em Deus, apesar das circunstâncias. Se Ele me mandou fazer algo, se Ele está conduzindo essa situação toda, e as circunstâncias são opostas, eu confio nele. Amém? Olha o que é que Paulo fala, Atos 27, 21, de 21 até 26, que é quando ele sai do naufrágio. Vê o que esse homem fala. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, diz, senhores, na verdade era preciso terem entendido e não partido de Creta. Eu acho que ele usou ali, ele disse, não, vou dar uma, né? É aquela história que um discípulo chega para você e diz que tinha feito uma coisa que você tinha dito a ele para ele não fazer. Aí você diz, olha, eu não te avisei? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, tá? Ele está dizendo assim, eu avisei para vocês que não era para ir. E aí ele continua. Era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar esse dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, veja a convicção de Paulo, esteve comigo e disse, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, me deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que se sucederá do modo pelo qual ele me disse. Porém, é necessário que vamos para dar em uma ilha. Veja, eu não sei se vocês estão percebendo, mas Paulo está dizendo isso depois de ter passado tudo que ele passou. Prisão, açoite, envio para outras cidades, prisão de novo com outros reis, depois naufrágio. Ele está dizendo isso, olha, Deus falou comigo, mandou um anjo falar comigo, que vai acontecer assim e assim, e eu confio no Deus que eu sirvo. Queridos, quando Deus diz uma coisa para você, e aparentemente não acontece da forma que você achava que ia acontecer, ouvir a voz de Deus de novo é difícil. Quem já passou por isso? Você ouviu a voz de Deus, tinha certeza, as coisas não acontecem como você achava que iriam acontecer.
para ouvir a voz de Deus. Olha, lembra que eu falei para vocês que eu estudei 2 anos e meio para um concurso público? Deus tinha me dado uma palavra naquela época. Nunca esqueço. Apocalipse capítulo 4. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém poderá fechá-la. Eu estava orando naquela época, perguntando a Deus se aquele concurso era para mim. E aí assim, eu não sou doido, né? Eu estou lendo a Bíblia, me diz isso, eu acho que é o quê? É aquela, né? É óbvio. Mas não era. Quando eu não passei nesse concurso, eu quase me acabo, me desvio. Porque não era não ter passado no concurso somente. Era que tudo que eu tinha ouvido de Deus era mentira. Era coisa criada da minha cabeça. Ou até lá no finzinho, eu poderia achar que Deus teria mentido. Veja o problema que eu estava enfrentando naquela hora. Mais ou menos isso aqui. Depois eu vim entender o que é que Deus queria falar comigo a respeito. Tá? Mas isso é cena para o próximo capítulo. Mas eu precisei naquele momento dizer assim, Senhor, eu não entendo, porque eu acho que era para ser aquilo. Mas se o Senhor, eu sei também que o Senhor falou, mas está em suas mãos. Na hora certa, o Senhor vai fazer. Não vou ficar mais me desgastando com isso, eu vou continuar te servindo. Quando eu deu esse estalo, as coisas mudaram. Foi mais ou menos o que Paulo fez. Paulo não sabia, ele não tinha noção do que ele ia passar. Mas veja, ele estava dizendo, eu confio em Deus. No meio dessa tribulação, no meio dessas situações, dessas crises, dessa necessidade, a gente só tem uma opção: aumentar o nível de confiança em Deus. Entender que mesmo em meio às situações, às crises, Deus ainda está no controle. Lembra que eu falei para vocês que a soberania de Deus às vezes é complicada e que eu não gosto muitas vezes? Olha agora a soberania de Deus construindo as coisas. Eu não tenho mais força. Ele tomou o prumo, e porque ele tomou o prumo, o barco vai chegar do outro lado. Porque se não tomasse o prumo, o barco não chegaria. As coisas não aconteceriam. Você vai ver que, se você ler o texto, o barco naufraga, todos eles vão parar em uma ilha. O chefe do barco queria matar todo mundo, todos os presos, não mata por causa de Paulo, e diz, olha, todos vocês se apoiem aí em alguma coisa e tentem chegar à ilha. Por quê? Porque o homem naquele momento não queria mais acabar com a vida de Paulo. Paulo chega na ilha de Malta, ora pelas pessoas daquela ilha, prega o evangelho para aquelas pessoas, e depois é enviado para Roma, e chega a Roma. Mas veja o que ele teve que passar. E ele disse, eu tenho que confiar em Deus. A expressão, né, confiar em Deus no grego, não é você dizer assim, olha, eu acredito que Ele vive, como eu estava falando. Mas é você dizer, eu deposito toda a minha fé, toda a minha estrutura, toda a minha vida em alguém que pode me sustentar. Deus. Tem uma frase que eu achei muito poderosa. Oswald Chambers, olha o que ele diz, olha, a fé nunca sabe para onde está sendo conduzida, mas conhece e ama aquele que conduz. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Talvez eu e você não sabemos como o futuro vai acontecer, na verdade a gente não sabe, só quem sabe é Deus. Mas nós conhecemos a Deus. Talvez essa seja a oportunidade minha e sua, de em meio às tribulações, em meio às dificuldades, nós aumentarmos a nossa fé, aumentarmos a nossa confiança. Eu queria inclusive pedir ao pessoal do louvor para subir, tá? Nós estamos terminando. Mas é nesse momento que você está sendo esticado, que você está sendo, sabe, levado a ser testado a um nível que você não foi ainda, que você deve confiar no Senhor. E queridos, eu sei que isso não é fácil, porque muitas vezes a gente chega num nível que não tem condição alguma mais. Mas é nessa hora que a gente olha para nós e diz, olha, eu não tenho condição, eu não tenho suficiência, mas eu sei que eu posso confiar em Deus. Eu sei que eu posso me apoiar nele. Eu sei que Ele é um Deus que cuida de mim. Mesmo as circunstâncias, teve horas que eu e a Amanda tivemos que nos ajoelhar no quarto e dizer assim,
eu não aguento mais essa situação, eu não tenho mais o que fazer. Eu entrego ao Senhor. E nós começamos a chorar e orar. Mas a gente tem visto a nossa fé, a nossa confiança em Deus sendo esticada, sendo moldada. Não é mais qualquer aperreiozinho, frente fria, que eu me aperrei não, viu? Não é mais não. Antigamente qualquer coisinha acontecia, eu ficava doido. Hoje, nem sono eu estou perdendo muitas vezes. E não é medicado não, viu? Um professor lá da faculdade que ela dizia: Tiago, está tudo bem aí? Ainda sem medicamento, eu digo: está tudo certo ainda. Por enquanto, eu não entrei em nenhum. E está tudo bem se tiver que entrar, tá? Não estou querendo dizer que é errado não, tá? Só uma brincadeira. Mas, o que eu estou querendo dizer é que eu e você podemos chegar a um ambiente de confiança em Deus. Onde eu tenho certeza que eu não sei os planos, eu não sei a forma, eu não sei o jeito que Ele vai conduzir as coisas. Mas eu sei que eu vou para o outro lado. Que eu vou chegar até onde Ele disse que iria. Lembra? Jesus aparece para Paulo em toda essa circunstância quando ele ainda estava em Jerusalém. Diz: Paulo, não temas, porque você ainda vai pregar diante de César. Eu tenho certeza que Paulo se apegou nessa palavra e disse: eu vou então. Se o Senhor está dizendo, eu vou até lá. Mas veja, não dependia mais da força de Paulo, não dependia mais do que ele podia fazer, do que o grande apóstolo Paulo poderia fazer, mas dependia de uma pessoa, o Deus soberano. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. E eu queria que você orasse nesse momento. Talvez você está passando por algumas situações. Talvez você precise entregar o controle da sua vida para o Senhor e dizer: Senhor, eu não posso. Até aqui eu pude fazer alguma coisa, já se esvaíram minhas forças, eu não tenho mais condição alguma de fazer nada. Mas eu confio